Se você tem mais de 30 anos, com certeza tem lembranças da década de 90. Ainda mais se você gosta de motos e foi jovem nessa época. Provavelmente ficava sonhando com as motos legais que foram lançadas nessa década. Recentemente eu fiz um vídeo no canal falando das principais motos de cada década. Porém, é impossível cometer injustiças e muitas motos lendárias ficaram de fora da lista. Mas hoje eu vou me redimir. Eu vou falar exclusivamente das principais motos que fizeram história e deixaram saudade de uma época em que elas eram feitas para durar e que muitas vezes pecavam em segurança. Então, fica comigo até o final e venha conhecer as principais motos que marcaram os anos 90. Fala pessoal, eu sou o Evandro do canal Vamos de Moto e para não perder nenhuma novidade, se inscreva e ative as notificações. E se gostar desse vídeo, deixe aquele like para ajudar o canal a crescer. Tem vídeo novo toda quarta às 18 horas e sábado às 10 horas da manhã. Desde 1976, as importações foram proibidas pelo governo militar, e não foram somente motos. Mais de 300 itens tiveram sua importação encerrada pelo então presidente Ernesto Geisel. Essa medida tinha como objetivo valorizar os produtos nacionais. Porém, como o Brasil nunca foi um grande produtor, o país viveu uma escassez de novidades até o ano de 1990. Com a eleição do presidente Fernando Collor de Mello, o Brasil novamente se abria para o mercado internacional, e para o segmento de motos, que é o que nos interessa, o país começou a receber inúmeras motos que eram apenas sonhos de consumo e que conhecíamos apenas por revistas. Antes de falarmos das motonas, vamos falar das principais mudanças nas motos de baixa cilindrada. Até 1993, o estilo da CG 125 era composto por linhas retas e um visual quadrado. A partir de 1994, ela muda de geração e passa a ter um visual com linhas mais arredondadas e harmoniosas, seguindo a tendência da CBX 150 Aero. Essa tendência de motos mais arredondadas e aerodinâmica foi uma característica que você verá em diversos motos que eu citar. Como a Yamaha não podia fabricar motos 4 tempos de baixa cilindrada, ela tentava bater de frente com a CG com a sua RD 135, que era mais potente que sua concorrente, porém não conseguia competir com sua suavidade e economia da CG 125. Tem vídeo da RD aqui no canal, confere na descrição que eu vou deixar o link lá. As motos de cilindrada um pouco maior também evoluíram. A CBX Aero deu lugar para a CBX 200 Estrada, que fazia o consumidor de CG dar um belo salto de desempenho e conforto. O mesmo ocorria com a NX 200, que teve seu motor repaginado e deu lugar para a XR 200. A Yamaha, por sua vez, apostava na sua linha DT, tanto a 180 quanto a 200, que também tem vídeo aqui no canal sobre elas, vou deixar na descrição também. Em uma cilindrada mais acima, as CBs 400 e 450 tiveram seu fim em 1994. Mesmo sendo boas motos, não tiveram grandes atualizações desde os anos 80. Para suprir essa lacuna, a Honda lança a CB500 em 1997, que chegava para bater de frente com a Suzuki GS500, que fora lançada em 1994. Tanto a CB500 quanto a GS500 plantaram o início do segmento Naked, que são motos com propostas esportivas, porém sem as carenagens que eram tão desejadas na época. Mesmo o segmento Naked explodindo a partir da década de 2000, essas motos representavam a ascensão financeira do brasileiro, que aos poucos estavam deixando de ver a moto como um objeto de locomoção e economia e estava querendo um algo a mais e que podia pagar. Temos que entender que a década de 90 poderia ser dividida em duas partes. Uma até 1994, onde haviam muitos resquícios dos anos 80 e o país sofria muito com a estabilidade política, principalmente pelo impeachment do presidente Collor, e principalmente com a inflação, que atingia níveis absurdos. A partir de 1994, com o surgimento do Plano Real, que inseriu a moeda que utilizamos hoje em dia, a inflação foi controlada e o Brasil foi sendo colocado nos eixos, tanto pelo presidente provisório Itamar Franco, quanto pelo seu sucessor Fernando Henrique Cardoso. A partir daí, o poder aquisitivo do brasileiro melhorou muito e foi possível cada vez mais ver motos caras desfilando pelas ruas. E pelo amor de Deus, não vai pensar que era tudo uma maravilha.
Desde sempre, o Brasil foi um país desigual, e mesmo eu falando que o poder aquisitivo do brasileiro melhorou, as motos de maior cilindrada ainda eram uma fatia muito pequena da população, assim como hoje em dia. Explicando o contexto, agora vamos falar das motos de ricaços. A dupla CBX 750 Sete Galo e a RD 350 Viúva Negra já travavam uma rivalidade alucinada desde os anos 80, e seus reinados foram dando lugar para as motos mais modernas que foram ganhando admiradores devido ao sucesso do MotoGP. A Honda com sua CBR 900 Fireblade, que chegaria em 1992, para mim foi o principal modelo carenado que fez o brasileiro se interessar por motos de competição. Era uma moto de corrida que podia andar na rua. Em resposta, a Suzuki traria somente em 1996 a GSX R750 S-Head, que tornaria uma referência em desempenho e ciclística devido ao quadro totalmente em alumínio. Para completar o tridente das esportivas de pistas que andavam na rua, a Yamaha lançaria em 1998 a sua lendária R1, que tinha o balanço perfeito da época entre agilidade e desempenho. Outra moto que ficou lendária foi a Ducati 916, que chegaria em 1994. Fora a fama da Ducati ser a Ferrari das motos, ela também se tornou objetivo de desejo por ser a moto do Ayrton Senna. Tanto que, após a sua morte, a Ducati lançaria uma versão Senna da 916 para homenagear o lendário piloto. Nas cilindradas mais acima, toda fabricante tinha sua moto de desempenho absurdo, que era uma forma de esfregar na cara da outra o tanto de desempenho e tecnologia que elas tinham. Para mim, a mais icônica foi a GSX 1300 Hayabusa, que teve sua primeira geração em 1999 e que por muito tempo foi considerada a moto mais potente do mundo. Sua principal concorrente era a Kawasaki Z1, que foi a precursora da GX14R. A Z1 nunca foi capaz de vencer a Busa, porém a sua sucessora sim. Mesmo as motos mais esportivas dos anos 90 seriam uma vitrine para os fabricantes desfilarem o que é de mais potente e tecnológico para a época, por muitas vezes eles exageravam e possuíam motores superdimensionados que muitas vezes o conjunto ciclístico não acompanhava, como suspensão e freios. Andar nessas esportivas era como domar um cavalo bravo, onde o piloto fazia muita diferença, e quem não tinha habilidade suficiente poderia se dar muito mal. No segmento trail, a Honda apostava na NX350 Saara, que vinha para substituir a XLX 350 e foi uma moto que marcou uma geração, pois mostrava que para viajar não precisava ter as motos gigantes igual a do Paris-Dakar. E ainda nos anos 90 ela foi substituída em 1999 por outra lenda, a NX4 Falcon. A Yamaha insistia em atualizar a Teneré, o que era um baita acerto, pois quem nunca sonhou com aquela moto enorme com dois faróis redondos que remetia a imponência e força. A Teneré frequentou nosso mercado até o ano de 1999, dando lugar para a ótima XT600. Nesse segmento, a Cagiva Elefante 900 era a principal rival da Teneré. Era grande e imponente, copiava os faróis duplos e redondos, mas tinha mais tecnologia. Seu motor era fabricado pela Ducati e ele ganharia o Rally Paris-Dakar de 1990 e 1994. No Brasil, ela foi comercializada nos anos de 94 e 95. A marca Cagiva foi deixada de lado após a Ducati ser vendida para outro grupo, que preferiu deixar o nome de lado e lançar a MV Agusta. No segmento custom, não tem como não falar da Yamaha VMAX 1200 de 1994, que fugia do estilo cheio de cromados e linhas clássicas para apostar em visual mais bandido com um motor que esbanjava torque em baixas rotações. Sua principal característica era as gigantes entradas de ar que ficavam sob seu tanque. No final dos anos 90 e em 1999, o auge das motos custom era quem tinha uma Harley Davidson Softail Fatboy. A moto que ficou famosa por parecer no filme O Exterminador do Futuro era o que mais representava o status do motoqueiro estilo custom, porém era um luxo para poucos. Outra moto custom que marcou os anos 90 foi a Kawasaki Vulcan 750,
que ficou em nosso mercado entre os anos de 91 e 98. Com um visual clássico e cheio de cromados, a linha Vulcan viria a se tornar uma respeitada família de motos custom. A Suzuki também mandava bem no segmento custom, com a linha Intruder, que durante toda a década de 90 apresentou diversos modelos diferentes em faixas de cilindradas, como a Intruder 800, 1400 e 1500, cada uma em períodos diferentes. E já tem vídeo completo da família Intruder no canal, vai lá na descrição e confere depois. Eu tenho certeza que alguma moto que marcou a sua vida deve ter ficado para trás, ou se faltou falar de alguma moto muito relevante, deixe a sua opinião aí nos comentários. Vá até a descrição do vídeo e conheça mais sobre o projeto Vamos de Moto. Você pode ajudar o canal a crescer sendo membro por apenas R$ 1,99 ao mês. Seja membro e receba nosso conteúdo de forma antecipada. Com o tempo, trarei mais benefícios aos membros do canal. O fato de sentirmos saudade dos anos 90 se deve por muitos dos nossos sentimentos de nostalgia da época em que éramos mais jovens, pois éramos crianças ou adolescentes e não tínhamos as preocupações e responsabilidades dos dias atuais. E mesmo a tecnologia atual facilitando muito nossas vidas, a saudade de momentos vividos ou até mesmo de pessoas que se foram faz pensarmos na época com carinho, onde tudo parecia mais simples e feliz. Porém, não podemos esquecer que foi um período de instabilidade em nosso país, com troca de governantes e mudança de moeda. E mesmo o país entrando nos eixos após 1994, os problemas que vivemos hoje em dia existem desde essa época. Se você não viveu essa época, saiba que ao menos no segmento das motos podemos fazer algumas pontuações. As opções de motos de baixa cilindrada não eram tão farta como atualmente. E olha que eu considero o mercado brasileiro escasso em opções de motos se comparando com outras economias emergentes. Sem falar que as motos de hoje em dia são mais econômicas. Para se ter uma ideia, uma CG 125 fazer médias acima de 30 km por litro era excelente. Já hoje em dia, uma moto 150, 160 cilindradas que não faz médias acima de 40 km por litro é considerada beberrona. Sem falar que em questão de dirigibilidade e freios, as motos evoluíram muito, principalmente com a chegada do ABS. Porém, infelizmente, as motos não são tão duráveis como antigamente, e a busca pela economia fez com que os componentes de metal fossem trocados pelos de plástico, sem falar na obsolescência programada, que faz com que muitos componentes das motos não durem tanto para serem trocados mais vezes, gerando lucro para as fabricantes. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de dar o like e se inscrever no canal. Eu vou deixar duas opções para você continuar assistindo o nosso canal. E na descrição tem uma playlist de motos que eu citei durante os vídeos. Vai lá e confere. Muito obrigado e até a próxima.